trânsito alterado na Serra do Rio do Rastro na próxima segunda-feira. E você vai ver também na edição de hoje. As brasileiras batem recorde no país. Lançada a campanha Sinal Vermelho contra a violência doméstica. Governador Carlos Moisés sanciona a lei que inclui lactantes em grupo prioritário contra a Covid-19. Israel desobriga o uso de máscaras em locais fechados. Venda de álcool em gel tem queda no Brasil. No esporte, divulgadas normas sanitárias e de isolamento para as Olimpíadas. E volante Eduardo comemora a boa fase do Tigre na temporada. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. Está no ar a edição de hoje do Informe Região. Hoje é quinta-feira, 17 de junho de 2021. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. A Polícia Militar Rodoviária lançou a Operação Inverno e o trânsito na Serra do Rio do Rastro deve passar por alterações. A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informou na tarde desta quinta-feira que o tráfego de veículos na Serra do Rio do Rastro vai passar por alterações na próxima segunda-feira. O tráfego estará liberado até 1 da tarde devido ao lançamento da Operação Inverno, realizada pela Polícia Militar Rodoviária no Mirante da Serra do Rio do Rastro. A partir de terça-feira, o tráfego volta a ser fechado nos horários já estipulados. Para os motoristas que vão subir a serra com destino ao Planalto, o tráfego estará bloqueado das 7 horas da manhã até as 6 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. Já para os condutores que vão descer a serra com destino ao sul, o tráfego fica bloqueado das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite, de segunda a sexta-feira. Nos finais de semana, o tráfego está sempre liberado. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio mostrou que as famílias brasileiras estão com dificuldades para fechar as contas no azul. De acordo com os dados divulgados pela entidade, o endividamento chegou a 68% em maio desse ano e atingiu um novo recorde histórico. De acordo com a pesquisa que apura o endividamento e inadimplência do consumidor, os brasileiros estão cada vez mais endividados. Em maio deste ano, 68% das famílias não conseguiram pagar as contas. Esse é o maior percentual já registrado desde 2010, ano em que o levantamento começou a ser realizado. Isso representa pouco mais de 11 milhões de famílias com algum tipo de dívida, entre cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado, crédito pessoal, as modalidades de financiamento também. E tem muita gente que não está conseguindo honrar os compromissos. Nem mesmo quem ganha mais de 10 salários mínimos escapa dessa estatística. 64% das famílias que integram esse grupo também estão com as contas atrasadas. A prioridade é em casa, tem que manter alimento, higiene pessoal. Hoje as contas acabam que não dá para deixar como sem ser prioridade, tem que ser prioridade, senão você fica sem energia, fica sem gás encanado, é difícil. Para manter tudo num padrão que o brasileiro costuma ter, não tem uma sobra, mas dá para se manter. Dessa vez está bem diferente, está bem abaixo. Estou dependendo do auxílio emergencial do governo. Está endividado? Sim, as contas atrasadas, né? Porque eu estou dependendo do auxílio, né? Então, é só o que eu tenho no momento, né? Eu não tenho uma fonte de renda, né? Só essa mesmo. E a principal dívida dos brasileiros é com um velho conhecido nosso, o cartão de crédito. Mais de 80% das famílias estão endividadas por causa do cartão. Segundo especialistas, isso acontece porque as pessoas já não estão usando o cartão de crédito só para quando surge uma emergência, mas para compras básicas. E vale lembrar que essa é uma das modalidades com a maior taxa de juros. O que aconteceu mais recentemente na pandemia foi que as pessoas, principalmente esse ano, principalmente do finalzinho de dezembro de 2020 para cá, o dinheiro das pessoas está acabando antes do mês, antes do final do mês. Então as pessoas estão precisando recorrer mais ao cartão de crédito para comprar itens do dia a dia, como alimentos e medicamentos,
que são aqueles produtos considerados essenciais. Então, as pessoas precisaram recorrer ao cartão de crédito, o dinheiro acabou antes do mês acabar, e as pessoas estão precisando usar mais o cartão de crédito para fazer frente aí a essas despesas, a esse consumo, na verdade, essa necessidade de consumo antes do fim do mês. E o uso do cartão, segundo a pesquisa, aumentou entre as famílias de menor renda. Uso sim, o cartão de crédito eu uso, mas dou uma regulada, né? Porque senão a gente acaba se endividando mesmo. Faço compra de mercado também, né? Faço no cartão de crédito, né? Porque às vezes só o VR que a gente recebe das empresas não dá. Aí a gente tem que usar o cartão de crédito mesmo. Praticamente eu uso o cartão de crédito para tudo, né? Faz as compras do mês, também usa para emergência, combustível, e aí somente no período que nós recebe o salário, vai lá, quita o cartão e volta a usar de novo. Não tem como fugir do cartão. Não tem. Infelizmente, para o brasileiro hoje, é muito difícil. Segundo a economista responsável pela pesquisa, mesmo com o endividamento recorde, a inadimplência, situação caracterizada pelo não pagamento da dívida, se manteve estável. A maioria das pessoas esperavam que a inadimplência fosse aumentar muito durante a pandemia em função da perda do emprego, em função do fechamento dos estabelecimentos não essenciais, mas não foi o que aconteceu. E isso é algo favorável diante de um contexto em que a gente tem muitas pessoas e muitas famílias endividadas hoje no Brasil. A Comissão Nacional de Justiça e a Associação dos Magistrados criaram um sinal vermelho contra a violência doméstica. Vamos acompanhar na reportagem. Ciúmes, insuportavelmente, que não podia fazer nada, entendeu? Eu não podia pintar uma unha, eu não podia passar um batom, eu não podia fazer uma chapinha no cabelo. Quando eu fazia, ele ia lá com um balde de água e molhava meu cabelo todo, fora as agressões mesmo. Com medo, a mulher prefere não se identificar. Ela foi casada durante 16 anos com o pai de seus 3 filhos e viveu momentos de terror. Tudo que uma mulher de ruim pode passar, eu passei na mão dele. Na época das agressões, a Lei Maria da Penha, que regulamenta casos de violência doméstica, ainda não estava em vigor. Hoje, as mulheres podem dispor de mais uma lei. Há um ano, o Conselho Nacional de Justiça e a Associação dos Magistrados Brasileiros criaram o Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, que tem o objetivo de incentivar mulheres a denunciarem situações de agressão. Desde o ano passado, se alguma mulher te mostrar esse sinal aqui, é um pedido de ajuda. Denuncie imediatamente. A novidade é que agora o projeto pode virar lei aqui no Congresso Nacional. O projeto de lei tem um nome: Pacote Basta, e já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Em alguns estados, o sinal vermelho é lei estadual, mas para a coordenadora do Grupo de Trabalho sobre Violência Doméstica do CNJ, se o projeto virar lei federal, vai auxiliar ainda mais mulheres de todo o país. Além das várias mulheres que tiveram as suas vidas salvas, a campanha está virando lei em vários estados do Brasil e no Distrito Federal. E isso é uma grande conquista para todas nós. O texto agora segue para o Senado Federal em caráter de urgência. É que por causa da pandemia, muitas mulheres estão confinadas com seus agressores dentro de casa. Neste caso, a coordenadora do CNJ afirma que a denúncia é sempre a melhor saída. Denunciando, nós podemos evitar um feminicídio futuro. E o mais importante é nós termos em mente o seguinte, que quando uma mulher morre em razão de feminicídio, toda uma família está morrendo com ela. Se aprovado no Senado, o texto vai ser enviado ao Palácio do Planalto para a sanção presidencial. A seguir, sancionada a lei que inclui lactantes em grupo prioritário na vacinação contra a Covid-19 em Santa Catarina.
As mulheres que estão em fase de amamentação, as chamadas lactantes, agora fazem parte do grupo prioritário da vacinação contra a Covid-19 em Santa Catarina. A lei que coloca as lactantes entre as prioridades do processo de imunização do Estado foi sancionada pelo governador Carlos Moisés na manhã desta quinta-feira. O projeto, de autoria do deputado estadual João Amin, foi aprovado nesta semana na Assembleia Legislativa. O Senado já aprovou, agora foi a Câmara, e outros estados da federação também já aprovaram, como outras cidades e até capitais. A gente espera que Santa Catarina siga esse bom exemplo de outros lugares e possa disponibilizar com uma vacina a imunidade contra o Covid para uma, duas ou mais pessoas. Na Casa Legislativa, após a aprovação do projeto de lei, o grupo Lactantes pela Vacina, que se mobiliza há alguns meses pedindo a imunização, comemorou. A maioria de nós, ao contrário do que muitos pensam, também movem a economia. Somos mães que trabalhamos, que estamos expostas, que pegam coletivo. A maioria das que são lactantes são mulheres de renda mais baixa, então elas precisam se submeter a um trabalho mais exposto. Muitas mães vieram a falecer, nós vamos ter que lidar com uma geração de órfãos. Então, vacinar as mães é sim primordial. Isso foi reconhecido hoje aqui nessa Casa de Leis e nós estamos muito felizes por isso. Segundo o governador, a sanção desse projeto de lei vem em um momento oportuno. Ele conta que o tema mobilizou tanto os parlamentares quanto o governo do estado, o que resultou em uma aprovação célere. Esta lei ela se aplica para esse momento da pandemia, mas nós acreditamos que o coronavírus veio para ficar, assim como os vírus da influenza, de outras síndromes gripais, e o calendário nacional de vacinação vai contemplar sempre a vacinação para enfrentamento do coronavírus. Então, esse é um legado para as futuras mamães, para as futuras gerações, que essas mães, através desse trabalho, em parceria com a Assembleia Legislativa, deixam para Santa Catarina. Conforme o secretário de Saúde do Estado, André Mota Ribeiro, agora a Secretaria de Saúde deve emitir uma nota técnica sobre o assunto e haverá uma deliberação na Comissão Intergestores Bipartite, a CIB, para a inclusão das lactantes entre os grupos prioritários da forma mais ágil possível. E em Criciúma, a vacinação contra a Covid-19 deu uma pequena pausa até que mais doses sejam enviadas ao município. A Secretaria de Saúde de Criciúma informou que paralisou a vacinação contra a Covid-19 na manhã desta quinta-feira até a chegada de novas doses. Segundo o gestor da pasta, Célio Casagrande, algumas unidades básicas de saúde estavam com poucas doses na manhã desta quinta-feira, mas já foram aplicadas. Criciúma está vacinando pessoas acima de 50 anos e também quem faz parte dos grupos prioritários que ainda não se vacinou. Nessa quarta-feira, o município realizou uma ação até às 9 horas da noite para atender o público-alvo da imunização. Ao todo, mais de 96 mil doses já foram aplicadas em Criciúma, sendo que mais de 22 mil pessoas já foram imunizadas com as 2 doses. Na noite dessa quarta-feira, pelas redes sociais, o governador Carlos Moisés anunciou que o estado recebeu nessa quinta-feira mais 153.810 doses da vacina contra a Covid-19. Os imunizantes devem ser distribuídos aos municípios nesta sexta-feira. Em Criciúma, enquanto as doses não chegam, os esforços estão na vacinação contra a gripe, que também está com campanha em andamento. Israel anunciou o fim da obrigação de uso de máscaras em locais fechados. Essa era uma das últimas medidas relacionadas à pandemia que ainda estava em vigor no país. Neste shopping center da cidade israelense de Tel Aviv, a maioria das pessoas já não usa máscaras. A medida vem no momento em que o número de casos de contaminação pela Covid-19 segue baixo, após uma campanha maciça de vacinação contra o novo coronavírus em todo o país no final de dezembro. É maravilhoso, vamos ao shopping, compramos e não temos que pôr máscaras. Podemos comer, beber e não temos nada no rosto, então é ótimo. É estranho, não vou mentir, de repente você vê sorrisos, de isolar ou apenas vê o rosto descoberto pela máscara. É estranho ver rostos.
Os israelenses não precisam apresentar certificados de vacinação para entrar em restaurantes e locais de entretenimento. Os limites de capacidade de pessoas em empresas também foram suspensos. Apesar de relaxar as restrições sanitárias para os habitantes, desde o início de junho, os visitantes ainda precisam obedecer à quarentena. Mais de 5 dos 9.300.000 israelenses receberam as 2 doses do imunizante, o equivalente a 55% da população. Considerado item de primeira necessidade, no início da pandemia, o álcool em gel já não tem sido mais tão procurado pela população. Uma pesquisa realizada por um aplicativo de farmácias mostrou que a venda de produtos caiu quase 60% esse ano. As prateleiras estão repletas do produto. São diversas marcas e preços variados. A oferta é grande, mas a procura já não é mais a mesma. O álcool em gel, que chegou a ficar em falta nessa farmácia de São Paulo, agora está sobrando. Hoje em dia a procura é muito mais para manutenção do que propriamente para estoque, como era um ano atrás, quando iniciou a pandemia, né? Nós chegamos ao ponto de não ter o produto, de acabar, zerar, justamente porque as pessoas compravam com muita velocidade, em quantidade, né? Isso acabou deixando a gente ao ponto de zerar o álcool, né? A procura por álcool em gel caiu em todo o país em 2021, como mostra uma pesquisa realizada por um aplicativo de farmácias. Em março, o volume de vendas do produto caiu quase pela metade no Brasil. Em abril, a queda foi ainda maior, quase 60%. E os estados do Sudeste são os que apresentam o maior desinteresse. A diminuição na procura chega a 64,3%. Eu utilizo mais quando estou fora de casa, no transporte público, né? E em casa a gente teve o hábito mais de lavar as mãos, o que a gente não tinha antes, né? Realmente eu dei uma diminuída, porque no começo a gente, sei lá, aquela coisa, né? Passa álcool. Acho que a gente acabou dando uma relaxada assim. Está mais racional, a gente lava mais a mão, porque também o álcool gel resseca muito a mão. Então a gente está usando bem menos e assim tendo mais cuidado, né? Mas bem menos, porque antes era um desespero total, né? Era toda hora álcool gel, respirou, já passava álcool gel. Hoje não é mais consciente. Situação bem diferente do ano passado, quando a procura por álcool em gel chegou a causar tumultos. E até confusão. Esse outro vídeo mostra a ira de alguns consumidores contra um casal que tentava comprar 40 engradados do produto. Alguns golpistas tentaram até falsificar o álcool em gel para conseguir lucro e foram flagrados. Vocês têm licença na Anvisa para fazer isso aí? Certo. Enchendo frasquinho de álcool gel, a autorização da Anvisa tá certo, o alvará tá certo. É isso aí, ó, que as pessoas costumam comprar dentro dos trens. Essa queda na procura pelo produto coincide com o aumento da vacinação. Segundo especialistas, a imunização causou euforia em muita gente e uma falsa sensação de segurança. Mas eles fazem um alerta. É preciso que esse cuidado com a higienização seja cada vez mais assimilado ao dia a dia das pessoas e continue pelo resto da vida. Nós precisamos ter em torno de 70% da população vacinada, né? A vacina, ela evita a doença grave, mas ela não evita a transmissão da doença. Precisa manter as mesmas medidas para esse percentual da população que ainda não foi vacinado continuar se protegendo, né? Então, enquanto a gente não tiver esses 70% da população vacinada, as medidas ainda são necessárias e não se deve relaxar. O exemplo vem da dona Dorinda. Aos 84 anos, ela já tomou as 2 doses da vacina contra a Covid-19, mas diz que não abre mão do álcool em gel, pela segurança dela e das outras pessoas. É importante, sim, porque nós não podemos pensar só em nós temos que pensar uns nos outros, porque somos filhos de Deus, somos irmãos uns dos outros, então não podemos pensar só em nós, temos que pensar em todos nós. A seguir o esporte, volante Eduardo comemora a boa fase do Tigre.
A gente volta falando de esporte. O Comitê Olímpico Internacional anunciou uma parte dos protocolos sanitários e das regras de isolamento que os atletas deverão seguir durante os Jogos. Em entrevista coletiva conjunta com membros do Comitê Tóquio 2020, do COI e do Comitê Paralímpico, os dirigentes frisaram a estrutura montada para isolar os atletas que possam vir a testar positivo para a Covid-19 durante o evento esportivo. Segundo o diretor de operações do COI, Pierre Ducrey, todos os participantes farão testes diários. Os resultados deverão sair em até 3 horas. Caso o resultado seja positivo ou inconclusivo, o atleta será imediatamente direcionado para uma área de isolamento, onde será monitorado. Esses anúncios foram só um esboço de todo o protocolo montado para a realização dos Jogos. A versão mais recente e final das regras para os atletas tem 70 páginas. A convocação da coletiva teve como principal ponto demonstrar que os Jogos serão seguros, já que muitos protestos contra a realização do evento aconteceram no Japão por medo da disseminação do coronavírus. Na vice-liderança da Série C do Campeonato Brasileiro e classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil, o Criciúma segue comemorando sua boa fase e de olho nos próximos resultados. Um dos destaques da equipe é o volante Eduardo, que chegou a sair do time e há pouco tempo recuperou sua titularidade. Autor do primeiro gol na última partida contra o América Mineiro, o profissional tem feito um bom trabalho em campo. Eu acho que é um momento muito importante, tanto para mim quanto para a equipe, né? Primeiro jogo não fui titular, mas em nenhum momento eu deixei de trabalhar. Procurei dar uma massa nos treinamentos para quando eu voltasse para o time eu aproveitasse a oportunidade da melhor maneira possível, e foi isso que aconteceu. Eduardo era titular da equipe carvoeira no rebaixamento e sentiu na pele a pressão. Agora a meta é dar a volta por cima e fechar o ano de uma forma diferente. Foi um momento bem complicado mesmo. Eu acho que senti bastante, mas para sair dessa situação é só com trabalho. A gente sabe que foi muito difícil, mas tem que entrar para o treinamento ali, estar sempre focado, trabalhando duro para mudar essa situação aí que foi muito triste para todo mundo e tenho certeza que está dando certo. Ele falou ainda sobre essa boa fase do Tigre, que hoje está na vice-liderança da Série C do Campeonato Brasileiro e classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Muito importante, né? Acho que algum tempo atrás aí o clube passou por situações difíceis, né? E está na hora também de sorrir um pouco, né? Acho que aqui não falta trabalho, não falta empenho de nenhum profissional. E tenho certeza que a gente está colhendo os frutos aí e vamos procurar continuar para colher bons frutos lá no final do ano. O Informe Região vai ficando por aqui. Continue acompanhando a nossa programação e nos acompanhe também nas redes sociais. Nosso Facebook é o facebook.com/TV Primavera e o nosso Instagram, @TV Primavera. Uma boa tarde para você e até amanhã.